Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Uma passagem muitíssimo conhecida, em que eu gostaria de comentar algumas coisas que eu acho importantes para que compreendamos melhor o que está escrito aqui. Mateus 22, 34 a 40, diz assim a palavra de Deus: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, dá-nos sabedoria para transmitir a palavra, para ouvir a palavra, para todos crescermos em Cristo e para amarmos melhor uns aos outros, e que conversões hajam nessa pregação, aqueles que estão ouvindo, vendo, assistindo, agora, depois, para que tenham os corações tocados para a fé em Cristo e imediatamente um amor ao próximo correto. Em nome dele, Cristo, te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. Título da pregação: Amor ao próximo, sei exatamente o que é. Amor ao próximo, sei exatamente o que é. O contexto aqui encontra o Senhor Jesus Cristo 2 dias antes de ser crucificado, quando ele foi submetido a uma verdadeira sabatina de perguntas por saduceus, fariseus, escribas. E ele tinha acabado de dar uma resposta aqui espetacular para um saduceu sobre ressurreição. E ele foi tão bom na resposta que ele animou um escriba a fazer uma pergunta a ele, que foi esta: de qual grande mandamento da lei? Versículo 35 diz que ele queria experimentá-lo. No original, essa palavra significa testar. Interessante é que tem o bom ou o mau sentido. Eu posso testar alguma coisa no sentido de ver se é agradável mesmo, querendo checar uma coisa positiva em algo, ou eu posso testar de uma maneira ruim. Eu quero mostrar que não é bom, eu quero realmente provar a má qualidade de alguma coisa, um mau sentido. Acho que não é muito difícil nós imaginarmos o sentido em que esse fariseu tinha, esse escriba, talvez fossem as duas coisas, testar o Senhor Jesus Cristo aqui. Os fariseus gostavam muito de discutir muitas coisas. Diz inclusive que eles resolveram contar quantos preceitos positivos tinham no Antigo Testamento e quantos negativos. Aí encontraram 248 preceitos positivos. Aí se lembraram que esse era o número dos membros do corpo humano. Na época, pelo menos, era a conta deles. Hoje eu não sei. Aí encontraram 365 mandamentos negativos, que eram os dias do ano. Aí somaram os dois e encontraram 613, que é o número de letras do decálogo. São os 10 mandamentos. Ou seja, e daí? Mas eles gostavam desse tipo de coisa, de discutir e ficar em cima de assuntos que, embora ligados com a lei de Deus e tudo, mas não iam na essência, não iam no coração, não iam no espírito. Por isso é que eles interpretaram de maneira tão errada muitas coisas que o Velho Testamento ensinava. E Jesus, quando quis ensinar o coração da lei, encontrou resistência terrível por parte deles, que eles não estavam acostumados com isso. E uma das coisas que eles gostavam muito de discutir era, de todos os mandamentos, qual o mais importante, qual o segundo, qual o terceiro, a ordem da importância dos mandamentos. Então esta pergunta que ele fez a Cristo aqui, já era um assunto muito discutido entre eles, e obviamente muita polêmica, porque um achava uma coisa, outro achava outra, e horas de discussão. Então ele quis
ver o que Jesus Cristo diria quanto a esta questão para eles, certamente tão polêmica, e uma pergunta dificílima. Jesus então apresenta os 2 grandes mandamentos, nos versículos que eu já li, e diz que todos os outros mandamentos dependiam deles. Primeiro, amar a Deus, com todo o entendimento, toda a força, toda a alma e tudo, e amar o próximo como a si mesmo. Mesmo não explicitamente, mas naturalmente nós enfatizamos mais o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ou com toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu entendimento e tal, porque tudo que nós pregamos na realidade, quase tudo, se volta para quê? Para a nossa comunhão com Deus, para o nosso serviço a Cristo, para o nosso trabalho no reino de Deus aqui, ou seja, praticamente tudo está voltado para o fato de nós amarmos a Deus intensamente, porque tudo que nós fazemos para Deus, no trabalho dele, deve ter como base um amor sincero, profundo ao próprio Deus. Então, na realidade, o primeiro mandamento está por trás de cada ensino, cada aula, cada palestra, cada pregação que fala do serviço cristão, fala da adoração cristã, da comunhão cristã, está lá, mesmo implicitamente. E às vezes explicitamente mesmo nós falamos da importância de amar a Deus sobre tudo que existe. Mas hoje eu não quero falar deste mandamento, eu quero falar do segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Comentei recentemente numa pregação aqui que muitos crentes não entendem bem o conceito de amor cristão, quanto mais o mundo. Então eu espero que essa pregação ajude a esclarecer um pouco esse assunto. Para quem pensa que Jesus estava introduzindo uma novidade doutrinária ou teológica, surpresa. Levítico capítulo 19, versículo 18. Levítico capítulo 19, versículo 18. Nós lemos assim: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus estava literalmente repetindo a lei de Moisés, que os doutores da lei, os escribas, como esse que fez a pergunta, os fariseus, tanto conheciam. Não era novidade para eles isto. Eu quero ler um trecho do livro que eu tive o privilégio de escrever, Você Ama de Verdade, que toca neste ponto, então eu vou abrir aspas e vou ler exatamente como está no livro. É comum pessoas resumirem o Antigo Testamento com a expressão extraída do versículo 20 de Levíticos 24, olho por olho, dente por dente. Procuram sugerir que naquela época o próprio Deus recomendava a vingança. Argumentam que o amor é uma novidade no Novo Testamento, trazido por Jesus Cristo. O Antigo Testamento está repleto de passagens belíssimas falando de amor. Pena que poucos se dão conta disso. Já ouvi irmãos comentando que não leiam o livro de Levítico porque ali só há sangue de animais e leis ultrapassadas. Pois é exatamente naquele livro, no versículo 18, capítulo 19, que encontramos aquele que eu acabei de ler: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Não adianta coçar os olhos e pensar que ele é o errado. É isso mesmo, Levítico. Isso significa que o Senhor Jesus estava apenas repetindo um velhíssimo mandamento do Antigo Testamento, quando mandou seus discípulos amarem os semelhantes como a si mesmos. Relacionamentos pessoais em amor sempre foi o desejo de Deus. As leis de retaliação do tipo olho por olho faziam parte de um complexo de leis com aspectos civis. Ninguém tinha autorização para vazar o olho de quem feriu o seu. O assunto era levado perante os juízes, e mesmo assim não há um só registro na Bíblia de que os juízes tenham mandado arrancar um olho de alguém que ferira órgão equivalente de outra pessoa. Se tivessem agido assim, em que isso recompensaria o prejuízo do agredido?
É mais razoável supor, como fazem alguns especialistas no Antigo Testamento, que os juízes avaliavam em dinheiro o prejuízo pelo órgão danificado e obrigavam o ofensor a pagar, uma espécie de restituição financeira pelo dano. Essa ideia se baseia no fato de que algumas pessoas no próprio Antigo Testamento algumas penas no próprio Antigo Testamento eram estipuladas em dinheiro. É importante enfatizar que esses procedimentos eram feitos em um nível legal, não da alçada pessoal, mas das autoridades constituídas, como a polícia e a justiça de hoje dentro das respectivas jurisdições. Israel era um país em que se mesclavam os aspectos religiosos, civis e militares. A má compreensão dessas coisas gera interpretações estranhas nos dias de hoje, com a lamentável perda da importância e da beleza do Antigo Testamento. Quanto à questão dos relacionamentos pessoais, gostaria de repetir, sempre foi da vontade de Deus que os homens caracterizassem a sua convivência mútua pela prática do mais puro amor. Fecha aspas. Eu quero ler com vocês algumas passagens que mostram como Deus falava da importância do amor ao próximo, para tirarmos da cabeça que isso é uma coisa que Jesus trouxe como novidade e que o Antigo Testamento era só brutalidade, vingança e coisas assim. Se quiserem eu posso ler só, eu vou tentar chegar rápido lá, e ouçam, e os bem rápidos cheguem comigo, mas eu não vou repetir a passagem não. Levíticos 19, 33 e 34, diz assim: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não oprimireis. Preocupação de Deus com o estrangeiro. Como natural será entre vós o estrangeiro, que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos. Então não era só para o judeu amar o judeu, como a si próprio, mas até o estrangeiro, o gentio. Versículo 34. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fosse na terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico capítulo 23, versículo 22, diz assim: quando cegardes a messe da vossa terra, quando for fazer a colheita da plantação que haviam feito, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Olha o detalhe: para o pobre e para o estrangeiro as deixareis, eu sou o Senhor vosso Deus. Então, preocupação com o estrangeiro, preocupação com os pobres. Ainda agora, Salmo 109, versículos 4 e 5, diz assim: em paga do meu amor me hostilizam, eu porém oro. Davi dizendo: pagaram-me o bem com o mal, o amor com ódio. Uma declaração óbvia que ele estava praticando o amor com o seu semelhante, Davi. Aqui não é uma ordem, ele está se queixando diante de Deus: Senhor, eu amo esses inimigos e eles retribuem o meu amor com ódio. Eu faço bem a eles e eles respondem com mal a mim. Obviamente Davi estava seguindo, ou tentando seguir, a lei de amar o próximo. Provérbios 15 e 17 eu não vou ler. Então, o que Cristo fez, além de repetir literalmente, é observar o que talvez ninguém tenha notado, que tudo se resumia nesses dois mandamentos, ou nessas duas ordens, ou nessas duas leis. Aí pode ter sido uma novidade grande dele. Não os mandamentos em si, mas o fato de ir tão no coração da lei, quando ele citou esses dois, e ter dito explicitamente o que talvez ninguém tenha percebido antes, tudo se resume nesses dois, de todos os outros estão dependentes desses dois. Aí pode ter sido uma grande novidade para dizer: nunca tinha percebido isto, nunca tinha notado isto. Então, olhando por esse ângulo, fica até mais fácil entender e obedecer os mandamentos de Deus.
Você quer ser cristão para valer? Adore a Deus, acima de tudo, e ame o seu próximo como a si mesmo. Tudo mais deriva disto. Seria interessante. Pregação domingo de manhã. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E amarás a Deus com toda a tua força. Senta. Pregação de noite. Amarás a Deus com toda a tua força, teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Senta. Pastor, não vai pregar outra coisa, não? Não precisa. Interessante isto. Não precisa. Jesus disse que tudo dependia desses dois. Então, tudo o que eu disser é derivado daqueles dois. Então, pensem, meditem, desenvolvam, que eu não vou pregar mais além disso. Claro que um pastor desse iria ser demitido na próxima sessão, porque a Bíblia, fica difícil dizer, tem mais do que isto, mas os derivativos que a Bíblia traz desses dois mandamentos são absolutamente importantes, porque nós somos tão obtusos. Se não fôssemos, talvez nem precisasse a Bíblia muito. Bastava dizer isso mesmo: ame a Deus acima de tudo, ame o próximo como a si mesmo. E pronto, agora viva, meu amigo, o Evangelho. E viveríamos. Mas nós somos tão ruins, tão difíceis, tão rebeldes, que tem que dizer com mais detalhes. No casamento tem que ser assim, e no comportamento tem que ser assado, e nas obrigações civis tem que ser assim, e fala, porque nós somos duros e ruins de aprender. E claro, também tem revelações de Deus que nós não poderíamos saber se não fosse a Bíblia falando. Então não é só consequência direta disto, mas em termos do que nós temos que, a forma como temos que proceder, tudo se resume nesses dois mandamentos. Claro, quando eu digo adorar a Deus, tem que ser obrigatoriamente via o Senhor Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tem que só colocar isso bem claro. Mas o que significa amar o próximo? Eu diria, como muitos já devem ter ouvido eu dizer isso dezenas de vezes, querer o bem do próximo, dentro das suas possibilidades, se esforçar para realizar o bem do próximo, ser o máximo possível benéfico ao próximo, desejar o bem, não ficar só no desejo, mas partir para a prática do bem quando necessário e quando possível às suas circunstâncias. Talvez 99% dos que se dizem cristãos, os nominais e os verdadeiros, saibam esse mandamento de cor. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o próximo a si mesmo. Acho que uma criança de 3 anos já está dizendo isso. Alguém que foi criado num lar que se chama cristão. Então não é novidade nenhuma que eu estou dizendo também aqui, que esse é o segundo mandamento, tão importante, equivalente ao primeiro, que os dois são básicos. Só que dessa massa de pessoas que se dizem e que são cristãs, não sei, acho que a grande maioria já ia se complicar para responder a simples pergunta. Muito bem, amar o próximo é querer o bem do próximo e tentar fazer o que puder por ele e tal. Que bem é esse? Querer o bem do próximo. Que bem? Me explica aí esse conceito de bem. O que é bom para o próximo? Explica aí. Vai complicar. Vamos tentar ver aqui, em poucas palavras. Antes de tudo, não é obrigatoriamente algo que deixa o outro satisfeito, alegre e sorridente. Não é. O homem é pecaminoso. Do ponto de vista do homem, o bem pode ser péssimo para Deus. O referencial não é o homem. Para responder a pergunta o que é o bem, o referencial é Deus. Então o conceito de bem, ou do que é bom, tem que ser filtrado conforme os padrões de Deus. Então pode parecer estranho, mas é correto, é sincero quando um crente chega e diz para o colega: rapaz, foi por amor a ti que eu me recusei a dar cola na prova para ti. Mas cara, tu sabia que eu ia tirar 0, ou não sabia de nada. Digo, mas foi em grande consideração a você, meu amigo, foi para o seu bem
que eu fiz isto. O outro vai dizer: você está me gozando? Tu tiraste 9,5 na prova, eu tirei 1. Podia ter me dado cola, a pessoa ficou a maior parte do tempo lendo lá na frente, e tu vem dizer que para o meu bem, você está me gozando. Eu não estou te gozando. Aí vai ter que explicar para ele que bem é este, para ele aprender a estudar, para não ser desonesto, e outras coisas. A pessoa que não emprestou novamente ao amigo ou amiga, que não quer trabalhar, está viciada em pedir dinheiro emprestado. Aí empresta, depois empresta segunda vez, terceira vez, não empresto mais. Mas rapaz, eu sei que tu tem dinheiro, isso não é o caso. Eu não vou lhe emprestar mais. Eu estou precisando, eu estou devendo e tal. É para o seu bem que eu não vou lhe emprestar mais. Você está me gozando. Para o meu bem, você não vai me emprestar? Ou para o meu mal? Você agora processado, ou você expulso de casa, não paga o aluguel, sei lá. Então, quando alguém dizer para o seu bem, é pensando nos padrões de Deus. Pois é, eu soube que você votou a favor da minha disciplina lá na igreja. Meu irmãozinho, foi para o seu bem. Você está me gozando? Para o meu bem, igreja, que eu tanto amo. Você votou a favor da minha disciplina, eu fui excluído da igreja. E você votou para isso, eu não posso, eu estou chocado. Você que se dizia um irmão querido, que sou seu amigo, e vem dizer que é para o meu bem. Mas, meu amigo, é para o seu bem, é para lhe restaurar. Foi sem ódio que eu fiz aquilo, foi sem um desejo de lhe ver na sarjeta. Não, eu queria que você sentisse o peso do seu pecado. Você não reagiu como a igreja quis. A igreja, você sabe que nós devemos estar fiéis à igreja, que por sua vez é fiel a Cristo, e tudo isto. Então não é gozação, não, você não entende, meu amigo, que é para o seu bem que eu votei a seu favor. Essa dificuldade de pessoas entenderem o que é bem e o que é bom é muito grande, não só entre não crentes, mas até entre crentes também. A gente se esquece, talvez, que o padrão não é o do mundo, que nós estamos acostumados todo dia. Então é claro que o mundo rejeita, em grande parte, o conceito de bem como sendo o que Deus aprova. Ora, o mundo não aprova o próprio Deus. Quanto mais vai aprovar as coisas que Deus aprova. Que Deus critica o próprio Deus, condena o próprio Deus, não está nem aí, porque Deus acha que é bom, que é ruim. Resultado: o que é o bom, o bem, acaba ficando sujeito à interpretação de cada um. Então, não punir exemplarmente, com todo o rigor da lei, o criminoso, isso é uma prova de amor humano, dizem os tais, dos tais direitos humanos. É uma consideração, é amor humano que nós devemos ter, como Cristo falou. Não disciplinar o filho desobediente é prova de amor, diz o educador moderno e antibíblico. Mas diz: eu vou lá bater no meu filho, a quem eu tanto amo, vou destruir a personalidade dele, vou quebrar a personalidade dele, e fala bonito, escreve livros, defendendo essa tese. Aos olhos de Deus, Deus faz assim: não, está errado. Cada página desse livro aí está errado. Não quer saber. Levar a namorada para a cama é prova de amor, diz o jovem apaixonado, mas inconsequente e impuro. Então, muitas vezes o conceito de bem está trocado ou mal compreendido. Então, o próprio mandamento de Cristo acaba ficando mal compreendido. Amar o próximo é querer o bem dele. O bem dele é isso e isso. Não, isso aqui está tudo errado. Então, o amor já fica torto. Claro. Agora, não é sempre que o bem aos olhos de Deus é estranho ou desagradável aos olhos do mundo. Eu dei alguns exemplos aqui, mas obviamente não é
sempre, muitas vezes o próprio bem aos olhos de Deus é gostoso, é agradável, é edificante, mesmo perante o mundo. Uma ajuda correta, um apoio, uma mão amiga, um conselho e tantas coisas realmente que não só os crentes, mas pessoas fazem uns com os outros, umas com as outras, e estão de acordo com o que o próprio Deus pensa de bem. Ok, não tem problema nenhum. Mas não é sempre que isso acontece. Quero voltar aqui então ao ponto. Amar ao próximo como a si mesmo. Quer amar? Querer o bem do outro. Tentar se esforçar para fazer. Até que ponto? Tem limite, Senhor Jesus Cristo, para este amor ao meu próximo? Tem um limite? Tem uma fronteira? Tem. Foi o que ele disse. Como a ti mesmo. Esse é o limite. Essa história de amar a si mesmo não é simples num mundo pecador como o nosso, porque a primeira coisa que cheira isso é egoísmo, egocentrismo, orgulho próprio e coisa desse tipo. Aí Cristo vem e diz: ama o teu próximo como ama a ti mesmo. Todo mundo fica dizendo que o amor que eu tenho a mim mesmo é errado, é egocêntrico. Como é que eu vou amar o outro da maneira que eu amo errado a mim mesmo? Se eu devo amar é menos a mim mesmo, então eu vou amar menos o outro. Isso dá um nó na cabeça de pregadores, de psicólogos, crentes ou não, e muitas vezes acaba ficando sem efeito este mandamento aqui. Sabe o que está errado de princípio? Amar a si mesmo, em essência, é altamente saudável. O próprio Deus ama muito a si mesmo. Eu vou ler, podia ler 2 passagens, mas não vou ler 2, nem 3, eu quero ler 4. Eu quero que firme na sua cabeça, no seu coração, o fato de que Deus ama muito a si mesmo. Puxa, que sacação essa do pastor Mauro. Não, a sacação não está aí. Claramente eu tive dificuldade de escolher passagens, de tantas que tinha, escolher apenas 4 para ler, porque a Bíblia todinha diz isso. Você nunca notou? Que Deus ama muito a si próprio. Vamos começar, 2 Reis capítulo 19, versículo 32. 2 Reis, capítulo 19, versículo 32 a 34, eu já vou ler, melhor você ficar só me ouvindo se não chegou lá. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha, porque o rei Ezequias estava apavorado com o rei assírio que estava ameaçando entrar em Jerusalém. O rei estava com muito medo. Então Deus mandou dizer através do profeta Isaías isto: ele não vai entrar nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Deus falando por Isaías para Ezequias: pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim. E continua: e por amor de meu servo Davi, em segundo plano. Isaías 43 e 25 diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, falando para Israel, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías ainda, algumas páginas adiante, 48, versículos 9 e versículo 11, diz assim: por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por causa da minha honra
me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Versículo 11, por amor de mim, repete, gente, por amor de mim, é que faço isto, porque como seria profamado o meu nome, a minha glória não a dou a outrem. Aí vamos para o Novo Testamento, estava só no Velho, em Efésios capítulo 1, versículo 6 e versículo 14, ele diz de uma forma que talvez não seja muito imediata a percepção disso, mas um pouquinho de pensamento nos leva a essa conclusão. Efésios 1 e 6. Eu vou ler do 4, dá vontade de ler do 3, porque é bonito demais isso de Paulo, mas eu vou ler do 4. Assim como louvando a Deus, bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, lá no versículo 3 e tal, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou a boa vontade, de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Porque que ele fez tudo isso para conosco, para o louvor da graça dele. Ele queria que a graça dele, a glória da graça dele ficasse extremamente evidente. Então, e essa graça gloriosa fosse louvada. Então ele fez isso por nós, mas tendo em primeiro lugar ele. Versículo 14, no final do 13, foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade. Bonito isto, falando que nós somos a garantia que o Espírito Santo nos dá, ele sela a nossa vida e até chegar lá no céu e tal, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Muitas vezes uma expressão dessa, em louvor da sua glória, a gente desliga, mas pode ser a chave, ou em vez de, talvez não a chave, mas o ensino mais importante teológico que desta passagem seja estas 3 palavras, ou 4, em louvor da tua graça, porque Deus fez isso para ele, por causa dele, para que ele fosse louvado. Nos salvou, nos selou com o Espírito Santo, nos guarda até o dia da nossa redenção, da nossa libertação final em Cristo, da glória que vamos viver eternamente. Tudo isto que ele fez conosco para louvor dele. Voltando, Deus ama muito a si mesmo. E se o próprio Criador é assim, por que eu não vou ser? É o amor a si mesmo que faz com que a pessoa cuide da sua saúde, da sua formação, leva a pessoa a escolher um bom parceiro para casar, procurar um bom emprego, querer ser reconhecido como uma pessoa decente, etc, etc, etc. É o amor a si mesmo. Até aí, nada de errado nisto. O problema é que entrou o pecado no mundo. E o amor a si mesmo ficou distorcido. E aí se transformou em egoísmo, em egocentrismo. O homem passou a amar a si mesmo de uma maneira exagerada, idólatra, colocando ele próprio no centro da sua vida. Se não tivesse pecado, o amor a si mesmo faria o homem se entregar à atividade mais prazerosa que ele poderia imaginar. Adivinhe qual é? Sem pecado algum no coração, o que o homem mais gostaria de fazer, o que ele mais seria levado a fazer por amor a si mesmo, era aquilo que ele mais gostasse. E o que ele mais gostaria era adorar a Deus, amar a Deus. Não ia ter nada no mundo mais prazeroso para ele do que a companhia de Deus. O homem foi feito para isto. Nada na sua vida seria mais agradável do que a sua relação com Deus. Como amar a si mesmo, procura o que é agradável para si,
então o amor próprio seria o grande impulsionador do seu amor a Deus. Seria, infelizmente. O pecado veio e o amor a si mesmo tornou-se uma obsessão doentia, agigantada, que para atingir os objetivos egoístas, não se importa em ferir, magoar, enganar, corromper, subornar, roubar, mentir, adulterar, etc, etc. Mil etc, infelizmente. E mais, o amor próprio exagerado cega a pessoa. Muitas vezes o que ela mais deseja é prejudicial a si próprio. O pobre miserável do ser humano pecador, nem amar a si mesmo ele sabe mais. Uma coisa tão natural que deveria ser, tão fácil. Ora, amar a mim mesmo é comigo mesmo. É não, meu amigo. Você é um péssimo. A palavra amante é esquisito. Um amador vai dar outro sentido. Você é um péssimo elemento para amar a si mesmo. Pronto. Você não sabe amar você mesmo? Não. Uma vergonha, né? Eu acho. Quando eu aplico isso para mim, eu acho. Digo isso morto de vergonha. Eu não sei amar a mim mesmo. Ainda bem que eu acho que você também não sabe amar a si mesmo. O homem degrada ao próximo, o homem degrada a si mesmo no seu amor próprio egoísta. E o pior, o amor próprio do homem pecador estragou a sua relação com o próprio Deus. Deus agora é um concorrente. O quê? Deus que é o centro da minha vida? Não, meu amigo, esse centro agora tem outro dono, sou eu. O dono da minha vida sou eu. Então essa questão de amor próprio, ou do quanto a pessoa ama a si mesma, não é fácil de lidar com ela. Muitos conselheiros bíblicos, inclusive, são contrários à ideia de se animar alguém que está com uma baixa autoestima. Eles alegam mais ou menos o seguinte: ora, se o homem já ama a si mesmo muito mais do que convém, eu não vou ajudar alguém a amar a si mesmo ainda mais. O grande problema do homem é o egoísmo, egocentrismo, orgulho, amor próprio exagerado e doentio. Agora eu vou ajudar essa pessoa a amar mais ainda ela própria. Esse é o pensamento. Só que eu acho que aqui se aplica um ditado muito comum entre os americanos, que nós não temos esse ditado: jogar fora a água da banheira com a criança junto. A mãe lava a criança na água ali, na banheirinha, aí a água está suja, precisa jogar fora e joga fora a água, mas a criança vai junto, vai com tudo. O que quer dizer isso? Tira a criança, cuidado, e tira bem tirado, ou tirada, porque ela está arriscando ir junto. Separa as coisas. Água suja, joga fora. Criança querida, guarda, separa. Eu acho fantástico esse ditado. Ficar com ódio, ou nojo, ou vergonha, ou pena de si mesmo, a ponto de não conseguir nem se levantar da cama, como acontece em casos extremos, é doentio. Não é saudável. Pessoalmente eu acho desumano deixar alguém assim, talvez até se suicidar, porque eu não vou falar para ela amar mais a si mesma. Na minha maneira de ver, como primeiro passo para alguém assim, deve ser dito que essa pessoa tem algo de muito valor, sim. Não me interessa saber se é um crente, se é um não crente, se é um criminoso, se é um estuprador, não importa. Ele tem algo de muito valor, sim, que é a própria vida. Que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, isso quer dizer muito.
que ele tem a vida eterna oferecida a ele, por um Salvador que veio na cruz morrer para poder oferecer a ele, a você, meu amigo que está aí nessa rede. Então você tem algum valor intrínseco, e que você deve sim, meu amigo, minha amiga, amar a si mesmo. É saudável amar a si mesmo. É doentio desprezar a si próprio a ponto de não querer mais nem se alimentar. Tão logo esta pessoa tenha condições de ouvir, certamente não naquele momento, provavelmente não naquele momento, tem a hora, é o caso de dizer sim, tão logo seja possível. Meu amigo, aqueles sentimentos negativos que você tem, ou tinha, tem ainda em parte, mas já melhorou e tal, ódio de você mesmo, vergonha, nojo, pena, etc., tem todo sentido, ó. Tem sentido você ter esses sentimentos negativos, porque você é pecador. Só que a solução disto não é você desesperar da vida e você querer deixar de lutar, até quando o seu instinto de sobrevivência está errado, está desfocado. Então, sua vida é valiosa aos olhos de Deus Criador que Ele fez, é valiosa aos olhos de um Filho de Deus que vê esse mundo morrer e oferece salvação a todos, certo? Agora esse negócio de você ter pena de si mesmo e vergonha e tal, isso é tolice, esqueça isso. Não, aí está o erro. É quando você vai falar para alguém amar a si mesmo, deixando de lado esse aspecto. Mas se ele conseguir separar as coisas, e nós conseguirmos dizer, meu amigo, você pega todos os motivos que você tem, para ter raiva de si mesmo, nojo, pena, sei lá, isso, aquilo, outro, você pega tudo isso e coloca nos ombros do Senhor Jesus Cristo. Você pede perdão a Ele, você se entrega a Ele, que Ele vai lhe aliviar deste peso, porque Ele carregou sobre si naquela cruz. Ele vai lhe perdoar de todas essas suas impurezas que você tem, das suas perversões, de tudo que não presta que você tem. Todos nós temos, é bom sempre dizer isso, lembrar, todos nós temos, mas coloque sobre os ombros de Cristo, e Ele vai lhe perdoar. Você vai ser uma outra criatura. Você vai encarar isso de uma maneira totalmente diferente. Não vai se livrar de uma maneira total dessas coisas que lhe dão tristeza, mas essas coisas vão diminuir na sua vida e você vai passar a ver de uma maneira totalmente diferente. E esta é, acho, a atitude para falar com quem está com a autoestima muito baixa e muito ruim. Então, quando Jesus, voltando, mandou amar o próximo como a si mesmo, para complicar um pouco mais as coisas, esse a si mesmo refere-se a um amor próprio sem pecado, o tal amor próprio teórico que eu falei, que se nós não tivéssemos pecado, nós íamos nos amar de maneira correta, e o nosso maior prazer ia ser amar a Deus e tal. Esse amor próprio que nós não conhecemos, porque nós nascemos com o pecado dentro. Então, Senhor, esse amar como a mim mesmo, é com o amor que eu tenho por mim, que eu teria se não fosse pecador, ou esse amor que eu tenho egoísta por mim? Obviamente o ponto de referência, o ideal seria um amor próprio, perfeito, correto, puro, óbvio. Certamente que o amor a si mesmo, pecaminoso como nós conhecemos, não está incluído na expressão como a ti mesmo. Basta você perceber que seria absurdo dizer assim, é o seguinte: quando eu estou passando necessidade, eu roubo, eu sou bom nisso, nunca ninguém me pegou, e eu estou para não aguentar mais ver aquele meu amigo sofrendo, família passando necessidade. Cristo mandou
Eu amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Vou roubar. Agora tem uma coisa, eu não vou ficar com 1 centavo do meu roubo. Eu vou dar todinho para o meu amigo. Porque isso é amar o próximo como a mim mesmo. Diga aí, se eu não estou obedecendo a Cristo. É estranho. Rapaz, tu fizeste aquilo com o fulano. Eu fiz, é o seguinte, ele estava com dificuldade no casamento dele, discutindo com a mulher muito, brigando muito. Quando eu estou assim, eu esfrio minha cabeça com as meninas, me distraio por aí, tem uns amigos que conhecem umas meninas e tal. É por aí que eu me alivio das brigas lá em casa, que está insuportável. Tudo que eu fiz foi chamar o meu amigo, que está vivendo uma vida conjugal horrorosa, e apresentei a ele as meninas. E disse que essa é a melhor solução que eu conheço. Amar o próximo como a mim mesmo. É o que eu faço comigo, eu me sinto muito bem, vou lá lhe dizendo. Então eu fiz a mesma coisa com ele. Então isso é risível, é ridículo pensar esse tipo de coisa. Então tenha muito cuidado, porque embora você não seja ladrão de estar roubando as coisas, e você não seja um adúltero a ponto de estar pegando as meninas, saindo com meninas porque está em casa brigado com a mulher, mas você é pecador, e você tem os seus defeitos, você tem as suas deturpações. Muito cuidado se você tem a tendência de transmitir isto e de fazer algo errado por outro, que você faz para você mesmo, achando que está obedecendo a Cristo. A culpa é dele. Não venha brigar comigo, a culpa é dele, que ele mandou. Do jeito que eu me amo, eu estou amando o outro. Pastor, isso é um nó, é uma sinuca, e deu muito trabalho desenrolar isso aqui para apresentar para vocês. O que eu sugeriria? Como crentes, levar muito mais a sério do que você já leva. Não estou dizendo que você não leva, mas levar mais sério ainda, sempre crescendo nisto, o processo de santificação que o Espírito Santo desenvolve em você. Esta é a solução. Esse levar a sério o processo de santificação envolve esforço, diligência, determinação. A Bíblia está cheia de passagens que falam em esforço, falam em diligência, falam em determinação. E a própria Bíblia também deixa claro que o crente tem participação nesse processo. É uma obra do Espírito, é pelo poder do Espírito que nós somos santificados. Mas nós temos de alguma forma participação nisto, onde começa, onde termina o meu esforço e onde começa o poder do Espírito Santo. Não sei, e nem é o nosso caso sabermos, mas simplesmente isso. Corra com perseverança a carreira que lhe está proposta. Corra e se esforce, esmurre a si próprio, como Paulo diz. Lute para ser mais santo. Quando alguém se converte, coloca novamente Deus no centro da sua vida. A primeira coisa que o crente faz, a pessoa faz quando se converte, é essa. Se não for isso, não se converteu. Não tem nem perigo. Primeira coisa é colocar Deus no centro de novo. Só que o pecado ainda está ali atrapalhando-o, e vai atrapalhá-lo enquanto ele viver aqui, e o insufla a tirar Deus de lá e devolver o poder para o ego. Essa é a famosa luta da carne contra o espírito. É uma forma dessa luta. Vamos passar a vida todinha com esta luta. Tira Deus do centro. Mas Deus está no meu centro agora, está no centro da minha vida, como estava nos primeiros Adão e Eva antes do pecado. Mais ainda que agora o Espírito Santo habita em mim. Não, Deus é o meu centro. Então tem o diabo soprando no nosso ouvido, tem a nossa carne. Tira Deus do centro. Estava tão bom, seu tolo. Estava tão bom quando tu tinhas tu mesmo no centro. Era gostoso demais, cara. Tu fazia o que queria, não dava satisfação a ninguém. Agora é cheio de restrições. Que é isto? E fica nesses altos e baixos. É a luta que você tem, eu tenho, todos nós conhecemos a luta da carne contra o espírito. Mas
À medida que o crente vai crescendo na sua santificação, mais ele vai gostando de ter Deus no centro. Não é simplesmente ter dado o coração a Deus pela fé que o próprio Deus lhe deu, mas não importa, é a sua fé que você então aceita Cristo e coloca Deus no centro. Mas o prazer de ter Deus no centro não é imediato, não. Muitas vezes é irritante ter Deus no centro. Pastor, que coisa esquisita. Se tiver alguém não crente aqui, não vai querer se converter, não. É uma pena. Mas meu amigo, não deixe de ouvir isso por causa disso, não. Às vezes é desagradável ter Deus no centro, o crente, porque a carne naquele crente está muito forte, e ele está dando uma abertura muito grande para o diabo na vida dele. Ele está facilitando a entrada do diabo. Ele não faz o que a Bíblia recomenda. Ele não ouve a sugestão do pastor, dos pastores, dos irmãos mais fortes. Não ouve. Vai por rumos que ele mesmo quer. Ele mesmo quer. Ele mesmo quer. Ele abre a guarda para o diabo e para a própria carne dele, e ele se agarra ao mundo. E Deus vai diminuindo do centro da vida dele. Então não é natural que porque você se converteu a Cristo agora, no dia seguinte, você vai ser a pessoa mais feliz no mundo porque tem Deus no centro da sua vida. É não. Não é não. Você vai ter que lutar por isto. Mas não é o Espírito Santo que me dá poder para crescer espiritualmente? Eu já expliquei. Expliquei sem explicar, porque eu não entendo. O poder é dele, mas ele quer que eu lute. Então, entendendo ou não essa equação, 2 mais 2 é 4, se eu entendo, mas essa equação aqui eu não entendo bem. Problema seu. Deus entende e está dizendo que é assim. Pois siga por este caminho e trate de crescer na sua santificação. Então, à medida que você vai crescendo na sua santificação, que você vai se tornando mais perto de Cristo, mais e mais perto, você vai começando a sentir, é gostoso ter Deus no coração. Não é só uma obrigação, não é só uma coisa que você fez pela fé, pura e simplesmente como entrega a Cristo e pronto, e a coisa já feita. Não, não. Você vai trabalhando naquilo e vai se tornando extremamente agradável você ter Deus no coração. E você percebe o quanto é odioso o contrário, tirar Deus do centro. Quando você cai, você tirou Deus do centro da sua vida, você desconsiderou Deus, você colocou você acima de Deus. Cada pecado é isso. Aí você fica com ódio, porque tirou ontem, naquele momento eu tirei Deus do centro da minha vida e botei a mim próprio. E eu não estou gostando mais dessa história de eu ser o dono da minha vida. Não estou gostando disso, não. Excelente sinal. Excelente sinal quando você não tolerar mais ser o centro da sua própria vida, porque agora tem Deus, e esse amor a Deus vai tomando conta de todo o seu ser, a ponto de que, sem perceber, ao amar a Deus, você está amando melhor, saudavelmente, a si mesmo. Porque o melhor, já expliquei, o melhor que tem para um ser humano é amar a Deus. Ele foi feito para aquilo. Então, na hora que eu estou querendo amar mais a Deus, com mais ódio do meu pecado, com mais ódio do meu egoísmo, cada vez que eu busco a Deus mais e mais, eu estou, e faço isso porque eu gosto, então eu estou amando a mim mesmo de uma maneira perfeitamente saudável. Da maneira como é saudável, óbvio, da forma como ele ama a si mesmo, ainda infinitamente distante, que nós ainda temos pecado em nós. Mas é interessante observar isto, que esta questão difícil, como é que eu vou amar o próximo, se eu estou cheio de, como a mim mesmo, se o meu próprio amor a mim mesmo é cheio de problemas? Não tente resolver isto filosoficamente, nem traçando regras. Cuide só de uma coisa: cresça em Cristo, cresça em Cristo, vá se santificando, vá se santificando. Tudo mais naturalmente vai se encaixar de uma maneira perfeita. Agora, se você está amando mais corretamente a você mesmo,
à medida que você gosta de amar a Deus, e esse amor próprio seu é a base do seu amor pelo outro, então quanto mais você se santifica, mais você ama o próximo como Jesus mandou. Se houvesse um crente nesta terra, todos vamos ser assim no céu, que não tem mais pecado dentro de si, que já está glorificado, já está conhecendo como é conhecido, como Cristo descreve nosso estado no céu. Então vamos tirar a opção de se tivesse alguém aqui. Lá no céu, nós não vamos ter mais pecado. Vamos ser glorificados. Vamos conhecer como somos conhecidos. Vamos ver o próprio Deus. Vê-lo como Ele é, face a face. Neste ponto, nós estaremos intensamente amando a Ele acima de qualquer coisa e automaticamente amando a mim mesmo de maneira perfeita, porque o que eu mais gosto de fazer é amar a Deus. Já que esse amor a mim próprio está aperfeiçoado, cai como uma luva quando Cristo diz: ame ao seu próximo como a si mesmo, de uma maneira perfeita, de uma maneira correta. Então, em suma, eu vou encerrando. Quanto mais você crescer em Cristo, mais estará em condições de obedecer ao grande mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Vai ser automático. Automático. Muita gente não consegue, com certeza, muitos de nós não conseguimos amar o próximo de uma maneira correta, porque o amor a nós mesmos está danificado. Então, quando eu aplico para o outro, vai danificado. Se santifique, meu irmão. Esqueça essa questão, essa explicação toda que eu dei. Não sei o quanto você acompanhou, o quanto não acompanhou, se foi muito complicado para a sua cabeça. Não importa, fique só com isso aqui. Cresça em Cristo. E você vai amar a Deus de uma maneira cada vez melhor. Você vai amar a si próprio de uma maneira cada vez mais correta. Porque é normal, saudável, amar a si próprio como Deus ama Ele mesmo. Ninguém obedece e arrisca esse mandamento aqui. Se mandasse se levantar, quem obedece totalmente esse mandamento de Cristo, não ia ficar ninguém em pé e eu ia ter que sentar. Mas nós temos condições de melhorar esse relacionamento com o próximo, trabalhando na santificação. Trabalhando como? Como colocar isso na prática? Vai ser o assunto da próxima mensagem. Eu quero colocar algumas sugestões práticas para nós crescermos, então, na nossa santificação. Quanto ao que foi dito, os irmãos em Cristo, ao irmão em Cristo, o irmão, pense nessas coisas, medite, leve mais a sério essa questão de crescer em Cristo, adore melhor a Deus para você amar melhor os seus semelhantes. Se você, amigo, tem uma coisa interessante para você no finalzinho, sabe o que aconteceu com o fariseu que fez a pergunta? Já sei, pastor, você não vai dizer que ele se converteu, ou não? Mas parece que ele chegou perto. E quem disse foi o próprio Jesus Cristo. Marcos 12, versículo 32 a 34. Disse-lhe o escriba, depois que Jesus respondeu a pergunta: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, falando de amar o outro, o próximo, como a si mesmo. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Olha, o escriba vibrou, e parece que ele entendeu. Parece que ele entendeu a essência de que Jesus Cristo falou. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estais longe do reino de Deus. Mexeu com o coração do escribazão durão. E ele se converteu depois disso? Ah, eu não sei. Vamos ver lá no céu. E se você vai se converter depois disto, é com você e Deus, através de Cristo. Que Ele tenha compaixão da sua alma e lhe leve aos pés do Senhor Jesus Cristo, para que você possa ver o prazer de colocar de novo Deus no centro da sua vida, através de Cristo, crescer em Cristo
Amar a Deus de uma maneira melhor, amar a si próprio de uma maneira melhor e amar os outros de uma maneira melhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dê poder para entender essas coisas, praticar, nos dê vontade, nos dê garra para lutar nesta terrível luta da carne contra o Espírito. A solução está apresentada. Creio que a solução bíblica que eu encontrei mais direta, mais fácil de compreensão, é esta para esse intrincado problema de amar o próximo como a si mesmo. Que nós possamos ser mais santos em Cristo. Em nome dele, amém.